10 sinais de pastores que são sedentos por poder e que têm muita ambição. E eu vou trazer isso aqui para vocês como um alerta para todos, principalmente para aqueles que são desavisados, que acham que pelo fato da pessoa estar falando de Deus ou usar um texto bíblico, é uma pessoa temente a Ele. Então, 10 sinais de pastores sedentos por poder e muito ambiciosos. Inclusive, é uma coisa que nós temos que pensar, né? Por que tantos pastores são tão sedentos por poder, né? Qual o motivo por trás disso? O que tem levado tantos ou certos pastores a ansiar, por exemplo, por posições de poder e influência? São muitos, né? O serviço ordenado por Deus, ele nunca deve ser sobre o desejo pelo poder, pela ambição, mas o serviço ordenado por Deus deve surgir do coração de um servo para atender às necessidades das pessoas que representam. Esse deve ser o propósito ou objetivo de uma pessoa que se dispõe ao serviço ordenado por Deus. Jesus, por exemplo, ele modelou isso quando ele lavou os pés de seus discípulos e deixou claro para os discípulos, com essa atitude e também com palavras, que os maiores no reino de Deus são aqueles que servem. Você pode conferir isso no livro de João, no capítulo 13, e no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 43, Jesus falando e dando exemplo sobre isso. Claro que nós temos líderes famintos por poder em todos os setores da sociedade, não apenas na política, né? E isso, claro, inclui a igreja. Infelizmente, isso inclui a igreja. Eu acredito que pessoas famintas de poder são a causa de inúmeros problemas e divisões, principalmente dentro da igreja. Brigas, divisões dentro da igreja. Bom, eu queria que você entendesse, eu separei aqui um texto falando sobre isso. O que é uma pessoa sedenta por poder? No texto que nós escrevemos, eu coloquei assim: uma pessoa sedenta por poder é alguém que tem uma forte obsessão e desejo insaciável de adquirir mais poder e controle. Essa pessoa, muitas vezes, é motivada por uma necessidade de se sentir superior aos outros e de ser reconhecida por sua influência e status. Pessoas sedentas por poder muitas vezes são vistas como ambiciosas. E há aqueles que dizem até que essas pessoas são visionárias, agressivas e competitivas. Elas podem ser capazes de fazer qualquer coisa para alcançar suas metas, incluindo manipular, intimidar ou subestimar os outros. Elas muitas vezes têm dificuldades em reconhecer seus próprios erros e em se colocar no lugar dos outros, priorizando seus próprios interesses acima de tudo. A busca incessante pelo poder pode levar a um comportamento autodestrutivo, isolamento social e relacionamentos superficiais. E quando você vê alguém com esse tipo de comportamento, e se é um pastor, então, fuja dele. Fuja dele. É um lobo, fuja dele.
já que essas pessoas muitas vezes não se importam com os outros, além do que podem oferecer para ajudá-las a alcançar os seus objetivos. Ou seja, esse tipo de gente não está nem aí para os outros, nem aí para os outros. Em última análise, uma pessoa sedenta por poder, muitas vezes, encontra-se insatisfeita apesar de seus sucessos, pois nunca se sente satisfeita com o que tem e sempre busca mais poder e mais controle. Você sabe que tem aqueles que fazem e até declaram isso em público, um plano de poder para dominar as pessoas, para dominar as coisas, infelizmente. Então, nós separamos aqui 10 tipos de pastores que mostram que têm sede pelo poder, que são ambiciosos, e tome cuidado com eles. Primeiro, os pastores sedentos de poder apenas se relacionam com outras pessoas de poder. Pessoas famintas por poder estão constantemente indo a eventos sociais, festas e conferências, e frequentemente se juntam a conselhos de organizações poderosas, que as conectarão com as pessoas mais influentes. Ou seja, elas jamais vão se juntar com quem não pode proporcionar algo para elas. Dificilmente você vai ver um sujeito desse com o pé na lama dentro de uma comunidade, cuidando de pessoas, ouvindo pessoas. Dificilmente você vai ver isso, ou nunca vai ver isso. Ele até usa pessoas para fazer, mas ele mesmo não faz. Bom, segunda coisa, os pastores sedentos de poder estão constantemente citando nomes e falando sobre suas realizações, citando nomes de pessoas influentes, né? Eu conheço fulano, eu sou amigo do Beltrano, eu jantei com ciclano, e sempre falam das suas realizações. Eu consegui isso, eu fiz isso, eu tomei posse disso, eu tenho isso, eu cheguei a isso. Cuidado com esse tipo de gente. Terceiro, pastores sedentos de poder estão em competição com outros líderes. Ou seja, veja que não tem nada a ver com o corpo de Cristo e nem a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, o corpo de Cristo é unido. Mas esses pastores e líderes sedentos por poder, eles sempre ficam competindo com os outros. Sabe, o negócio dele é mostrar mais força, mais capacidade, mais poder, imponência. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quarto, pastores sedentos de poder são tudo para todas as pessoas. Líderes famintos por poder geralmente são como camaleões, que se adaptam à cor de seu ambiente. Por exemplo, conheci líderes políticos que falam como cristãos bíblicos quando estão falando em igrejas, mas quando estão com humanistas seculares, falam sobre seus valores antibíblicos. A gente está vendo isso agora lá no Rio de Janeiro, na concorrência à prefeitura. Sujeito que está concorrendo a prefeito do Rio, né, que durante muito tempo batia nos cristãos, falava mal dos evangélicos, em rede social, em televisão, e hoje está sendo acolhido dentro de certas igrejas, né? E esse sujeito é um verdadeiro camaleão, né? Muda de cor de acordo com o ambiente. E tem pastor que é assim, cuidado. 5. Pastores sedentos de poder são movidos por ambição egoísta em vez de amor pelas pessoas. Não tem zero empatia pelas pessoas, zero amor pelas pessoas.
né? Eles são egoístas, ou seja, uma pessoa egoísta, ela só pensa nela. O resto, desculpe a expressão, o resto que se dane. Ela está preocupada com ela. Sexto, pastores sedentos de poder amam os elogios dos homens. E como amam, né? E como amam, como o ego deles é massageado quando as pessoas elogiam nas redes sociais, nas emissoras de TV. Eles se acham o máximo, até fingem que não gostam, mas eles gostam, no fundo eles gostam. O ego deles está sendo massageado. Sétimo, pastores sedentos de poder frequentemente comprometem seus valores éticos. Quaisquer que sejam os valores éticos que eles tenham, vão pela janela se acreditarem que isso os ajudará a chegar a uma posição de poder. A gente tem uma prova muito clara disso com a tal bancada evangélica, que é uma farsa, uma mentira, uma vergonha para a nossa sociedade, principalmente para os crentes e para os cristãos. Então, esses aí, valores éticos para eles, na verdade, não têm valor. Oitavo, pastores sedentos de poder têm poucos limites para manter a saúde pessoal e familiar. As pessoas com fome de poder estão constantemente em movimento e têm muito pouco tempo para reflexão pessoal, renovação e saúde. Por isso que você vê aí pastor se matando, pastor se suicidando, pastor surtando, esposa de pastor surtando. Por quê? Porque os gananciosos, os ambiciosos, os sedentos por poder, eles nem reservam tempo para cuidar de renovar a sua saúde mental e emocional, e nem deixam as pessoas fazerem. Sabe, embute na cabeça das pessoas, por exemplo, que não pode dar brecha para o diabo, que não pode dar brecha para Satanás. Além disso, eles costumam ser tão motivados que enganam seus cônjuges e filhos no precioso tempo de qualidade de que precisam, pois estão sempre ao telefone, fechando negócios, resolvendo problemas e tentando realizar a próxima grande conquista. E eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu era assim, eu tinha 2 celulares, um monte de grupos, e quantas vezes que eu optava por estar no celular, resolvendo problema, ligando para fulano, para Beltrano, do que ter tempo de qualidade com a minha esposa, com a minha família. E graças a Deus que Deus me guardou, porque geralmente, os casamentos desse tipo de pastor vão pelo ralo, a família vai pelo ralo. Nono, pastores sedentos de poder são leais apenas a si mesmos. Pessoas com fome de poder são narcisistas, que precisam controlar seu ambiente, seus amigos e seu futuro. Tem aqueles que querem até escolher qual mulher você vai casar ou qual homem você vai casar. O que significa que, em última análise, eles são leais apenas a uma pessoa, a eles mesmos. Então não caia nessa, eu sou teu pai na fé, você está debaixo da minha cobertura espiritual. Não caia nessa, não caia nesse engano. Você não precisa de cobertura espiritual de ninguém se você tem a Cristo como seu Senhor. Não caia nesse erro, por favor, abra o teu entendimento. 10º e último, os pastores sedentos de poder têm uma vida interior superficial. Pessoas famintas de poder geralmente vivem em negação quanto aos seus reais motivos e, portanto, geralmente não permitem que a ardente convicção do Espírito Santo opere em suas almas. Ou seja,
eles, por exemplo, falam para as pessoas: você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer campanha, voto, quando eles mesmos não fazem, não tem vida de oração, não tem comunhão regular com Deus. A maioria deles nem a Bíblia conhece, nem a palavra conhece. É tanto que as mensagens são superficiais, não tem nenhuma pregação expositiva mostrando o que de fato significa o que está sendo pregado. Então, que essa mensagem sirva como alerta para todos nós, quer dizer, principalmente para os desavisados. Tome muito cuidado, porque se você cair na armadilha de um desses, se você conseguir sair dessa armadilha, graças a Deus, mas a maioria quando sai machucado, ferido e maltratado. Que a graça de nosso Senhor te fortaleça, te alcance e te abençoe.